Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre Escola de Caboclo Mirim. Deb, salve minha querida, boa noite, tudo bem? Salve, salve Fabito. Ah, então daqui a pouco o Sérgio conecta e a gente conversa com ele a respeito desse assunto tão interessante que ele trouxe hoje para a gente como proposta, que é o certo no seu erro. E tem uma máxima de Caboclo Mirim que fala, né, que está tudo sempre certo conforme o desequilíbrio de cada um. E hoje a gente vai conversar com o nosso querido amigo, irmão de fé, Sérgio Navarro, que na semana passada teve um problema técnico lá, não conseguiu estar aqui com a gente, mas hoje a gente vai conseguir ter a grata surpresa, a grata presença dele aqui entre nós para bater esse papo. Acho que ele já entrou aqui, se eu não me engano. Já entrou. Já vou conectar ele aqui, pessoal. Obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente. E vamos conectá-lo. Dá o nosso salve aí de praxe, todos vocês. Sérgio Oi, Navarro. boa noite. Não, vamos de Deixa eu novo. acertar. Boa noite! Boa noite! Aí, leque. Tá tímido? Deixa. Cara, quando a gente vai entrar no ar, dá um frio na barriga. Eu sei, tá ligado. Por isso que eu faço essa presepada, pra dar uma quebrada. Então ainda tô naqueles meus primeiros minutos de destravar. Tá cortando Salve, aqui, meu eu acho que tá querido. cortando. Tá Acho cortando. que Tem tá que levantar cortando. ela um pouquinho. Aí, garoto. Pode subir mais um Ficou pouquinho. bom? Pode subir mais um pouquinho? Pouquinho. Ficou igual. Tá voltando. Tá bom. Sim? Tá Sim, tá bom? bom. Tá ótimo. Sérgio Coisa Navarro, quer fácil dizer que demais. a chuva te deu uma calça riada aí na semana passada, né? Meu nobre, choveu, começou a chover no meio da tarde, assim, já de manhã, né? Aí chegou Aham. na hora do almoço, eu fiquei sem internet. Peço desculpas, eu já deixo até de antemão aqui minhas desculpas. Eu fiquei sem internet a tarde toda, tentando entrar em contato com a operadora lá da internet, porque a internet doméstica era muito boa. Mas a internet de celular aqui não tem nem 4G aqui na cidade, é 2G, varia para 3G de vez em quando. A internet celular é bem complicadinha. Aí eu sabia que pelo celular não ia conseguir fazer a live. Aí passei o dia inteiro tentando. Quando deu umas 4h30, até a vizinha tentou me dar a senha do Wi-Fi dela para ver se eu conseguia roubar o Wi-Fi dela para Salve a boa vontade, hein? roubar, artilhar o Wi-Fi dela. Mas o sinal chega muito fraquinho, a distância de uma casa para outra. Aí eu tive de jogar a toalha e vi que não ia dar. É frustrante porque a gente se prepara a semana toda, né? Vocês não tenham dúvida que isso não é só assim, não é chegar aqui e falar. A gente Falar qualquer estuda. coisa, né? Não, a gente estuda, estudei a semana toda, tive uns insights e, inclusive, o que eu vou trazer hoje, para mim, é até novo, não está em livro, não tá, é uma abordagem para mim, pessoal. Foi uma coisa que veio para mim, pessoal, uma maneira diferente de ver esse toque, né, de ver esse aprendizado, essa lição de seu mirim para a gente. E todos nós temos uma maneira, né, de interpretar. Você tem, os nossos irmãos têm. E para mim, dessa semana me deu uma coisa, me deu um estalo, me abriu um link diferente. E eu acho que espero poder compartilhar com vocês essa abordagem, essa maneira, para mim, nova, de tratar do mesmo assunto, um assunto que está aí, né? O seu Mirinho sempre falava, e acho que vai dar um caldo. Esses estalos eu acho que são os melhores, né, Sérgio? Ontem eu estava conversando com a Anne. Para quem não conhece, a Anne é a nossa comandante também lá no cantinho de Corre Damião. E eu estava batendo papo com ela, por quê? Aconteceu uma coisa que eu vou confessar aqui em público, porque eu não tenho problema de fazer confissões em público. Depende de quais também, né? Quando a gente tem que fazer um filtro, Falou mas nada. essa pode. Não, mas é porque tem essa coisa de, não pode falar que alguma coisa deu errado e tal. Não pode, não pode. Não, claro que pode. Aí, o que que acontece? Assim, eu acho que para a gente fazer a live, de verdade, a gente meio que é orientado sobre o que a gente precisa falar da melhor maneira possível. Eu acho que a gente não tem, não querendo desmerecer, mas assim, eu, por exemplo, acho que eu não tenho tanto talento para isso, para falar sozinho. Então, acho que rola uma guia mestre, assim, sei lá.
E aí teve uma live que a gente foi fazer a pedido de uma pessoa. Eu não vou especificar qual foi a live nem qual foi o tema para não dar bandeira. Mas não foi com você, foi uma live que eu fiz sozinho. E, Uhum. cara, vou te falar, a live foi arrastada. Eu tinha estudado para falar aquele tema, mas não era um tema que tinha vindo um estalo na minha cabeça. Era um tema que foi pedido. E aí eu Uhum. fiz. Mas olha que foi uma live que Eu já passei por isso. eu poderia dar um delete nela amarradão, Sérgio, porque não foi uma coisa fluida, não foi. Eu já passei por isso com aqueles vídeos que eu fazia em 2016, se eu não me engano, tá lá no YouTube. Aham. E você às vezes tá num monte de anotação, a cabeça borbulhando, cara, vai ser o ó. E aí quando você vê o resultado final, parece meio xaroposo, sabe? Você Foi exatamente isso. formatou, beleza, tá lá o trabalho, mas assim, parece que não chegou aquilo que você. Tanta coisa estava voando em volta de você, parece que não. É o que eu quero dizer aqui também. Eu espero que seja agradável ao final da noite de hoje. Deve ter sido, deve ser. Agora, olha só, já tem até tema instalado para a próxima, né? Já tá chegando, né? Tá E aí é o chegando. que a gente fala, vai durante a semana a gente vai fazendo download, vai arrumando as ideias Exatamente. para poder trazer alguma coisa interessante. Esse do estalo foi ontem, né? Para quem não teve a oportunidade de eu falar, porque eu só falei isso com você ontem, né? Ontem, de dia, assim, de manhã cedo, eu acordei e aí fiquei ouvindo áudios de uma gira mensal. E aí comecei a fazer limpeza na casa, que tinha que arrumar as coisas e tal, e fui fazendo, arrumando e ouvindo, né? E aí, cara, foi uma viagem ótima, assim, eu fiquei horas ali naquela vibe, assim, fazendo as coisas de casa, mas ouvindo, sabe, a gira. E aí veio aquele estalo, né, que eu falei com você, Sérgio, eu acho que a gente pode pensar nisso para domingo. Então, foi assim, tipo, acho que é no momento de cabeça vazia que a gente consegue estar um pouco mais aberto a essa conexão, né, Sérgio? Com certeza. E aí agora, se for realmente vontade do astral, a gente tem as nossas intuições, a gente sente, pô, isso isso tá aqui em volta da gente, parece que alguma coisa. Aí a gente abre o canal e diz assim, tá bom, manda o link, parece essas reuniões de Zoom, manda o link. A É gente um zoom, precisa, né, é, literalmente. dá um zoom aí, a gente manda o link pra gente entrar nessa live, entendeu? E aí a gente quer que o astral, ó, solta o link aí, porque a gente tá sempre no astral lá, tá sempre no mesmo grupo, né? Trocando informação. Mas de vez em quando eles abrem um link para uma videoconferência. Opa, manda o link da reunião. A questão é que às vezes a nossa conexão tá ruim, né? Exatamente. E quando a gente não entra? E quando fala, e quando eles esperam a gente não aparece. Não é? Aí, tá vendo? Eles estão sempre, as videoconferências, as reuniões estão sempre acontecendo, mas a gente que tem que estar antenado, né? Isso aí. Use uma boa conexão e participe, né? Exatamente. Isso brincando, isso é muito do que a gente sempre fala e falará com certeza, entendeu? É isso Use uma aí. boa conexão, porque a transmissão está sempre acontecendo, né? A gente é que tem de estar bem conectado. Aliás, a transmissão está sempre acontecendo para bem ou para mal, né? Para bem e para mal, depende de onde você vai sintonizar o seu dial. Exato. Coisa de velho. Não é? Dial. É. Tá valendo. Sérgio, a palavra é sua, meu querido. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, querido. Suas palavras Vou dar, iniciais aí. vou dar inicialmente um agradecimento, uma boa noite para todos os irmãos. Eu vi. O óculos é multifocal, tá? Vocês, para terem uma noção de que às vezes a letrinha é difícil, como o óculos é multifocal, às vezes tem coisa que fica embaralha tudo, o óculos vem para cá, o óculos vai para lá, entendeu? Eu tenho minhas anotações, então às vezes eu não consigo focar, eu tenho que fazer assim, levanta a cara para poder ver a letrinha. Então a letrinha dos comentários às vezes me passam, elas embaralham e me passam. Mas eu já vi alguns nomes passarem ali, eu quero dar boa noite para todos os irmãos que compartilham desse momento com a gente aqui, desse bate-papo. Alguns eu já pude ver aqui, eu vi a Fernanda já ali, o Silêncio de Aruanda, meu irmão Wagner. Eu já sei que a Anne está aí, já vi o Rogério também passar aí. Todos os meus irmãos que estão aqui hoje, valeu, gente, obrigado pela companhia. A gente aquece o coração da gente nesse momento, né? Cada um na sua casa, a gente
diminui as distâncias e é muito gostoso. Como sempre digo, a gente está aqui nesse momento juntos aqui, corajosamente em casa, fazendo a nossa parte, corajosamente focados em ajudar, é uma maneira de colaborar, e que a gente não perca o foco. Vai chegar um momento breve, está se aproximando o momento da gente ter de ir para a rua, da gente ter de conviver com um novo normal, como se diz, e que a gente continue focado em ajudar, em colaborar no que for possível. A gente não pode deixar esquecer que sei lá, 25 mil pessoas, não sei quantas almas se foram com essa doença. É uma coisa muito séria e não tem vacina. A gente precisa, quando voltar para a rua, a gente deixa o nosso sentimento para quem perdeu um parente, para quem perdeu um amigo, para quem passou por essa doença e está aí com a gente. E quer que realmente, e lamenta quem realmente perdeu um emprego, para quem teve um baque pessoal, às vezes mais forte na vida pessoal. Mas todos nós vamos voltar para a rua em algum momento, e eu acho até mais breve do que a gente pensa, né? Há uma pressão muito grande, que a gente não perca o foco. Que a gente não perca o foco de continuar colaborando com o coletivo, que a gente não nos tornemos individualistas e busquemos só o nosso. A gente convive com tanta doença que o mosquitinho leva, e nós podemos ser o mosquitinho que leva a doença para uma pessoa de idade, para uma pessoa de um grupo de risco, para uma pessoa que não aguenta o tranco. E como é que fica? Então, que a gente tenha consciência de colaborar, de fazer tudo que tiver ao nosso alcance, mesmo podendo ir para a rua, se não precisa ir para a rua, não vá para a rua, sabe? Ou vá num horário que sabe que é o mais tranquilo possível, evitando aglomeração. Continuemos focados em colaborar, gente. É o que eu gosto sempre de lembrar, porque a gente não está de férias, a gente está vivendo uma coisa. A gente faz desse momento o mais agradável possível para a gente não pirar. E momentos como esse são muito... eu tenho muita gratidão por momentos como esse, que ajudam a gente a expandir a consciência e sair do mundinho. Mas quando chegar a segunda-feira, quando a gente voltar para a rotina de cada um, que a gente não perca o foco, que a responsabilidade, a palavra de ordem é responsabilidade, que a gente assuma a responsabilidade diante do nosso pequeno universo, das pequenas coisas que nós tocamos. Tocar hoje em dia, então, é uma coisa que exige muita responsabilidade, em todos os sentidos, literalmente e emocionalmente. E acho que isso que você falou é tão importante, porque lembra a gente, de fato, da responsabilidade que a gente tem e do quanto que a gente não tem que ser o mesmo adormecido de antes, né? Eu acho que a gente tomou um sacode, literalmente. Vamos acordar, galera, né? Então... É isso aí. E a gente vai falar hoje aqui o tema de hoje que me veio semana passada. Tudo está certo, até mesmo aquilo que nos parece errado. É uma frase muito profunda e difícil às vezes da gente compreender, ou então a gente distorcer sem querer. De uma forma sucinta, tudo está certo, até mesmo aquilo que nos parece errado, dizia Caboclo Mirim. Eu, há mais de 20 anos, eu fui tocado por esse impulso de querer conhecer melhor a filosofia do Seu Mirim, de estudar a Umbanda do Seu Mirim, de procurar pessoas, de fazer entrevista, de botar na internet, de ir diretamente na fonte, tentar entender. Eu não sabia que fim isso ia levar, mas eu comecei a respirar esse ar que eu respiro até hoje, essa coisa maluca de você não saber onde você vai parar, mas você sabe que começou alguma coisa. E bota mais de 20 anos nisso, que além da roupa branca, além da vida no terreiro, além das responsabilidades que todos nós já tínhamos normais, na nossa vida, 1, 2 vezes por semana no terreiro, a gente começa a ter uma outra coisa acontecendo, uma sede que acontece com muitos de vocês, de querer um algo mais, buscar nessa filosofia. E a gente vai ficando apaixonado. Eu sou ariano, sabe?
Eu não sei viver as coisas assim de uma maneira muito educadinha, muito serenazinha, sabe? Eu com fleuma, eu não sou fleumático, eu não sei ficar muito inglês na coisa, não. Eu sou muito apaixonado, entendeu? Eu não sei fazer pose, não. E às vezes com isso, na paixão, a gente levanta uns cavalos de batalha, a gente entra em treta, sabe? Se fosse uns 5 anos atrás, esse mesmo assunto tratado numa live, se tivesse uma live uns 5 anos atrás, certamente ela ia ser completamente diferente do tom que eu vou tentar trazer aqui hoje, porque eu não ia deixar de conseguir pontuar. Gatinho. E ele hoje tá perturbando aqui. Tá carente. Sobe na mesa, desce na mesa, eu pego no colo, ele desce, vai pro chão. Assim. Tá carente. Tá. Se fosse uns 5 anos atrás, eu não ia conseguir manter o tom que eu vou trazer aqui hoje. Talvez eu não conseguisse entender o download que chegou do jeito que chegou para mim. Porque eu ia querer pontuar uma série de coisas que para mim não fazem parte da escola de Caboclo Mirim e que eu acho até que às vezes subvertem a filosofia do seu Mirim, né, nessa prática. Então, não tenho dúvida que eu ia descer além em coisas como CCT jogando búzio, fazendo recolhimento de filho, um altar cheio de imagem, médiuns com um monte de guia, pescoço torto de tanta guia no pescoço, pesado de tanta guia no pescoço, gira de Exu, de marinheiro, cangaceiro, baiano, cigano, sei lá mais o que, entendeu? Como se fosse da filosofia de Caboclo Mirim. Gente defendendo que Yorimá é um bando de Caboclo Mirim, quando, sabe, basta estudar um pouco que não é uma outra raiz. Eu ia certamente tá abrindo verbo, desde o tempo do Orkut, que já tinha, talvez a nossa primeira rede social, que eu me recorde, e eu já estava no Orkut com treta, arrumando treta no Orkut, eu tenho até uns prints de tela daquela época, sabe, guardados, umas coisas muito, muito absurdas que eu já começava a ver naquela época, começou a gente a se integrar, os umbandistas a conseguir a distância diminuir, e aí você começa a ver umas coisas assim, e eu não aguentava, e eu, sabe, tava de treta lá desde o Orkut, dizendo lá, isso não é um banda do seu Mirim, tá errado. Mas, assim, que a gente deixe claro, institucionalmente falando, existem regras. Quer dizer, cada casa tem o seu dirigente, tem o seu estatuto, tem as suas regras. Então, se naquele universo, naquela casa, os dirigentes espirituais e materiais formatam daquele jeito, é certo ali, não estamos julgando isso institucionalmente, a gente tende a haver respeito. Cada instituição realmente é um universo. O que me incomodava é quando você fala da filosofia, quando você fala do que o seu Mirim dizia, do que o seu Mirim deixou registrado, do que o seu Benjamin deixou registrado. Aí sim, isso me incomodava muito. Mas, cara, mais que muitos concordam até comigo, nessas linhas, a gente sempre acaba partidarizando a coisa, e que muitos concordassem até comigo, na dizer se está certo, se está errado, do ponto de vista estrito da filosofia do seu Mirim, porque eu estudei, porque eu me dediquei, então eu acredito que eu tenha subsídios para fazer uma colocação, mas ainda assim, quem me deu o direito de ser juiz? Quem me deu o direito de apontar o dedo? É um pouco isso que eu quero trazer aqui. Quem me deu o direito de ser juiz, de apontar o dedo para um irmão? Então, é um pouco isso que eu quero trabalhar aqui. Sérgio, tem uma pergunta para você com relação a isso que você falou. Como é que você se sentia sendo juiz? Como é que ficavam suas vibrações, suas energias no momento da treta? Uma palavra simples, uma gastura, porque quando termina, você continua pensando naquilo, você continua... Depois que você sai do computador, você sai de perto do celular, você continua numa gastura, porque você fica indignado, você fica revoltado. Foi um processo
rola uma conexão, gente. Quando a gente fala de energia, fala do plano espiritual, a gente se conecta à conexão. Então, não há distância. Então, tenha certeza que quando você está tretando com alguém por WhatsApp, por celular, a gente está se conectando vibratoriamente com aquilo. E há uma gastura de energia, a gente sente um desgaste de energia. E rede social, cara, a gente sempre tem de ser o lacrador, né? A gente tem de ser sempre aquele que tem a última palavra. Então as discussões, se deixar, nunca terminam, porque a gente tem de ser a última palavra, a gente tem de ser o último comentário, as pessoas nunca ficam satisfeitas. Parece que não está sendo uma troca de ideias, é discussão mesmo. Um apontando o dedo para o outro, ninguém não está vendo de verdade uma troca, uma colocação. O meu amigo Wagner, que está assistindo, foi uma das pessoas que me aconselhou muito. Como eu disse, há uns 5 anos atrás eu não estaria entendendo as coisas como eu entendi hoje. A gente tem amigos, a gente está em eterno processo de amadurecimento. Comigo não é diferente, com o Márcio não é diferente, com nenhum de vocês é diferente. A gente tem de saber ouvir. Uma pessoa que me deu uns toques muito legais foi o Wagner, entendeu? Sobre essas relações com os irmãos e de como não é bacana ser juiz. É uma coisa do jeito dele, né? Ele não fez um tratado de filosofia sobre isso não, como eu vou gastar aqui o tempo de vocês, mas ele o que eu vou falar hoje aqui é resultado de um processo de entendimento que me trouxe até aqui. Nas lives anteriores, né, a gente desenvolveu bastante, para vocês não acharem que eu vou falar só de filosofia, um artifício que eu uso nessas lives para não ficar, o assunto ficar muito quadrado, muito careta. Eu falo da teologia do seu mirim dentro de outros assuntos. Então, quem acompanhar o raciocínio vai entender que eu estou falando das linhas de Umbanda, eu estou falando das vibrações, estou falando de orixá, eu estou falando de vários aspectos da Umbanda dentro das entrelinhas do que eu estou dizendo aqui. Então, em lives anteriores, nós falamos aqui desenvolvemos muito, esse tema foi muito tratado aqui, desenvolvemos um olhar mais apurado, mais sensível sobre a semente, sobre o Oxóssi, sobre o potencial que o Oxóssi nos traz, o potencial de nós desabrocharmos e sermos aquilo que nós queremos. O desabrochar que o Oxóssi trabalha sobre nós, sobre a coragem de despertar, de sair da casca, o desabrochar dessa semente, de sair da zona de conforto. A gente já falou aqui muito de Ogum, o ordenador, a disciplina, o foco, a direção que a gente precisa quando a gente busca, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa o movimento. O Oxóssi é o início do movimento, mas você vai se movimentar para onde? Entra Ogum para te dar a direção. Se você não souber para onde você vai, onde você deseja chegar, você está arriscado a correr em volta do próprio rabo. E de forma frustrada, perceber que não está saindo do lugar. Você está patinando no mesmo lugar. Então, só vontade, sem direção, traz frustração. E quantas pessoas, às vezes, bem intencionadas, mas correm em volta do próprio rabo, não saem do lugar, vamos dizer assim. Então, Ogum vem te dar essa direção. Depois de você ter a coragem, não, eu vou botar o pé no caminho, eu vou seguir. Ogum vai te dar a direção, vai te apontar a direção, por isso que a gente sempre clama para Ogum o caminho aberto, a direção, o foco. A gente com Ogum vai aprender a assumir responsabilidades, a desenvolver um pouco do nosso discernimento, de certo e errado, de escolhas. E eu falei, quando eu falei da gira, a gente, no nosso desenvolvimento emocional, pessoal, em algum momento, a gente chega à beira do mar, né? Vamos seguindo filosoficamente a gira. E o cavaleiro que se defendeu tanto do inimigo exterior, com as suas armaduras, com a sua proteção, sua couraça e a sua espada, ele vai despertar que para seguir adiante,
ele vai passar a ter uma guerra que não precisa de armadura, não precisa tanto da espada, a guerra é interior. E aí ele vai se despir dessas armaduras, porque se ele entrar no mar, com o peso da armadura de quem se defende do inimigo visível, ele vai naufragar. O peso da armadura que serviu para ele nas guerras do plano, vamos dizer, do plano mais próximo a ele, dos inimigos visíveis, não servem para seguir adiante do seu desenvolvimento íntimo, atravessando as águas. Ele tem que se despir dessas armaduras, a couraça tem que ser da fé, tem de ser interior. E as armaduras ficam na beira da praia e ele vai adentrar o mar com a fé, com a couraça da fé. É uma outra etapa de desenvolvimento que é interior. E hoje, né, a nossa live tem muito a ver com julgamento. Tudo que eu falei até agora, eu falei muito de julgamento, né? E julgamento é o território de Xangô. Então, para ser bem claro, vamos estar falando muito da vibração de Xangô aqui nas entrelinhas do que nós vamos dizer aqui hoje. Porque Xangô nos remete a alguém, né, julgamento, nos remete a alguém que se coloca acima dos outros para dizer esse está certo, esse está errado. Né? Tem essa conotação. A frase do seu Mirim, entre nós, muito usada pela gente, entre nós pequenos, pessoas pequenas, a gente acaba carregando dentro dessa frase uma conotação, essa coisa de tá certo no seu erro. Ela tem uma conotação, foi aí que começou, foi isso que me acendeu tudo que vai ser dito hoje aqui. Essa frase, tá certo no seu erro. Entre nós pequenos, pessoas ainda, ninguém aqui é santo, ela tem ela carrega entre nós um julgamento. É como se a gente dissesse assim, o cara tá errado mesmo, mas ele se acha certo, entendeu? Tá todo mundo errado, mas tadinho, deixa eles se acham certos. Ou seja, a gente está julgando o irmão. Em outras palavras, a gente quando diz, tá certo no seu erro, ou seja, ele está errado. A gente, de forma subliminar, a gente está dizendo assim, a gente sabe o que é certo, o outro coitado não sabe o que é certo, tadinho. Ele acha que está certo? Tá. Mas você está dizendo, eu estou certo e ele está errado. É o que está nas maquiando, né? Está maquiando uma vaidade de julgar o outro irmão. Então, e não é o que o seu Mirim quis. A frase do seu Mirim, a filosofia do seu Mirim, não é isso que ela quer trazer, não é isso que ela quer nos ensinar. Então, o que eu gostaria que hoje, isso é tudo uma introdução, eu sou enorme, mas eu estou fazendo uma introdução. O que eu gostaria de trazer aqui hoje é a sutileza desse ensinamento do Caboclo Mirim, a sutileza dessa bonita filosofia do seu Mirim para a gente desenvolver aqui hoje. Para quem não conhece, eu acho que não tem massa a frase do seu Mirim inteira? Tem. Faz favor para mim, faz a leitura da frase, para a gente respirar um pouquinho. Vê se ela está aparecendo certo aí. Tu imprimiu ao contrário, cara. Então, deixa um pouquinho pro pessoal ler aí um pouquinho a frase. Eu vou ler também, eu tenho ela salva aqui. Fala assim, tudo está certo, até mesmo aquilo que nos pareça errado. O homem, no entanto, acha que somente está certo aquilo que ele faz de errado. Ainda não percebeu que todos os seus erros estão inteiramente certos pelo próprio desacerto com que se conduz. Momento tapa na cara. Para todos nós. E eu queria linkar esse belo ensinamento com outro mestre, com uma outra colocação do mestre Jesus, do Médio Supremo, em Mateus 15. Esse link eu queria fazer aqui para a nossa reflexão. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Quero linkar esses dois ensinamentos para a nossa palestra de hoje. A Dona Marlene Regadas, foi comandante da antiga Sexta Filial, lá no bairro de Piedade. Eu tive
enorme satisfação de estar nas fileiras junto a ela, ajudando naquela filial pequena, levantando aquilo, desde batendo laje até pondo laje branco no terreiro. Foi uma experiência maravilhosa para mim. E a dona Marlene, que recebeu o Caboclo Tupinambá, ela aprendeu muito com o seu mirim, né? Ela cresceu, ela foi adolescente na Tenda Mirim, participou daquelas giras para as crianças que tinham, nas terças-feiras, ela cresceu na Tenda Mirim, fez parte da formação daquela pessoa. E ela falava sempre para a gente, não emite som. Ela dizia que seu mirim, falava isso para eles, não emite som. A responsabilidade de emitir som. Então, tem a ver com a passagem que eu acabei de falar, do cuidado com o que sai da boca. É o que sai da boca que te contamina. E seu menino dizia, não emite som. Porque o verbo tem poder. O verbo, né, ele reverbera. O verbo, ele chega a algum lugar. Então, isso tem muito a ver com como nós reagimos. A nossa reação é como nós reagimos que nos faz encarar o mundo, respeitar o nosso irmão ou não respeitar. Como nós reagimos às coisas em volta da gente é que nos fazem juiz ou não juiz. É isso que eu quero trabalhar aqui. Xangô, né, ele rege a cabeça. É onde nós atingimos, Xangô trabalha essa nossa maturidade, ou atingir essa maturidade, encontrar um discernimento diante das coisas. O que é discernimento? Discernimento é a nossa capacidade de avaliar as coisas com bom senso. Avaliar é fundamental. É a grande lição de vida da gente. A gente precisa entender avaliar, porque avaliar é diferente de julgar. Julgar os outros é ruim. Mas avaliar é o que nos faz trazer para perto aquilo que é positivo, afastar o que é negativo. Trazer para perto pessoas legais e tomar cuidado com... Avaliar, sim, é aumentar nossa sensibilidade ao que é positivo do que é negativo, do que é bom, do que não é bom. Então, é importante a gente avaliar, mas julgar e condenar vem em seguida ao julgamento, é ruim. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Sérgio, isso que você está falando do avaliar, me cala muito fundo, porque assim, a gente tem livre-arbítrio, né? A gente, enfim, pode trazer para perto da gente coisas e pessoas, situações, enfim, de acordo com o nosso paladar, vamos dizer assim, né? Mas a colheita ela é mandatória, né? Depende da forma como você semeou, aí você, lá na frente, não tem escapatória, vai colher. Então, assim, faça o que você quiser, né? Nós podemos fazer o que a gente quiser, mas volta na história da responsabilidade, vamos arcar com as consequências, né? Exatamente. E até coisas que a gente, porque no nosso conhecimento a vida não é tão fácil. Então tem coisas que nós plantamos tão lá atrás, que saem outras encarnações, que quando vem a colheita aqui, parece pra gente que é um injusto, raio, né? Parece que é injusto, né? É injusto, é um raio que cai sobre a nossa cabeça e a gente, entendeu? Você faz tudo direitinho nessa encarnação, aparentemente você pensa, estou fazendo tudo direitinho. E aí vem uma coisa fora do contexto e parece que te tira, é o que nós estamos vivendo hoje na humanidade, uma coisa inesperada e nos tira do nosso, vamos dizer assim, planejamento, como se nós tivéssemos a capacidade de prever e planejar tudo, fosse tudo matematicamente previsível. Se eu plantei isso, eu vou colher aquilo... E a chuva que não vem? E o sol que torra demais? Quer dizer, o agricultor sofre para chegar no resultado final. Nem tudo é previsível. No nosso caso, a gente está falando de karma. Então, um bom karma vai gerar sempre uma boa colheita. Um mau karma vai gerar uma colheita ruim, um resultado ruim. E nós temos, em ambos os casos, um bom karma ou um mau karma, assumir a responsabilidade que o karma se deu por nossa ação. Não é uma coisa que alguém fez pra gente. A nossa ação gerou um karma, bom ou ruim. A gente tende a achar que karma é uma coisa ruim. Karma não é uma coisa ruim. Karma
é a volta daquilo, é a reação. Por acaso, a gente está falando de reação? Karma é a reação. Reação é uma ação que você plantou, que você lembre, ou lá atrás, mas algo que você produziu que vai reverberar e vai voltar para você em algum momento. Uma coisa boa ou uma coisa ruim. A gente está falando de julgamento de mente, vamos voltar para dentro. Né? Então, novamente, como eu estou falando, como disse o Márcio, está tudo dentro da gente. Parte da gente. E eu estou falando de Xangô, então vamos falar da mente. A mente tem muitas armadilhas. A mente é uma mente humana e a gente precisa, para a gente poder caminhar melhor e não produzir um karma ruim, a gente precisa conhecer as armadilhas da mente humana. A mente humana se movimenta naturalmente de um oposto para o outro. A mente humana dificilmente fica no meio. A balança simboliza muito bem a mente humana. A mente humana tem uma dificuldade de ficar em equilíbrio enorme. Ela tende para um lado ou ela tende para o outro. A mente humana naturalmente polariza as coisas. Os extremos são mais fáceis de entender. As mentes mais simples, para elas as coisas são boas ou são ruins. As coisas são brancas ou são pretas. As coisas são positivas ou negativas. A mente humana, ela tende muito porque é mais fácil de rotular e entender. Ou é isso ou é aquilo. Então a balança faz isso. Dificilmente você consegue compreender que as coisas se equilibram e se completam. Na verdade, é um círculo em movimento. Não existe só isso e só aquilo. Então é mais fácil para a gente rotular assim o assado. E aí com isso a mente nos traz umas armadilhas que, por exemplo, quem come demais, quando resolve, assim, é um glutão, resolve resolver o seu problema com a comida, passa direto para uma dieta maluca, que fica sem comer nada, para fazer um jejum, sabe? Passa do excesso de comer para não comer nada, entendeu? Em vez de no meio tempo, vai buscar fazer um jejum maluco, uma solução oposta, uma solução extremada. Se você peca, se você se condena, você vai para o outro oposto. Quando você você vai buscar uma santidade, uma falsa santidade, você sai de um estado que você se condena de pecador e você vai buscar uma falsa santidade que é oposta àquilo, como se aquilo fosse uma coisa fosse anular a outra. É uma santidade artificial, exterior, porque por dentro nós ainda estamos em guerra. Quando você tenta negar uma coisa, você não tira a cabeça daquela coisa. Tem muita igreja que fala mais do diabo do que de Deus, do que Você de lê Deus, pensamento, jovem? Acabei de pensar. Eu vi seu carinho, eu falei, eu juro pra você que eu manjei você, eu manjei, o seu olhar me disse tudo, eu manjei mesmo. Isso nem tá escrito aqui, eu peguei de você mesmo. Sério? Isso não tá escrito aqui. Você fez uma carinha, eu falei assim, ele tá pensando em Jesus na igreja. Já manjei você, cara. Cruz credo. Vou pensar mais baixo. Não dá. Lamento te informar, não dá não. Então essa guerra, essa tentativa de negar aquilo que a gente não sabe lidar, a gente acaba fazendo uma trincheira. A gente fica obcecado com aquilo. De tanto que a gente quer negar aquilo, a gente fica obcecado com aquele oposto. A gente não esquece aquilo. A gente o sujeito fica tenso. Ele não relaxa, ele fica tenso numa batalha interior o tempo todo, sabe? Contra uma coisa que ele quer negar, porque ele veio para o lado de cá e ele quer negar o outro lado dele. É um gasto de energia enorme na encarnação da pessoa. E com isso ela acaba ficando, porque ela não sabe lidar com aquilo, ela vai ficando fria, vai ficando insensível, a vida vai ficando entediada, porque a vida não tem esse movimento que a gente falou. Não dá para ficar só aqui, só aqui. É aquele símbolo mesmo oriental do Yang, onde a parte negra adentra a parte branca está adentrando a parte negra. Nós precisamos buscar essa unidade. Então, quando você fica obcecado, você fica travado. Trava o movimento emocional e mental. É preciso viver com aceitação. Como é que a gente destrava isso? É preciso comer, mas sem venerar a comida,
sem botar a comida como se fosse a coisa mais importante da sua vida. A gente tem que aprender a comer de boa, sabe? Sem tensão, sem se culpar também. Ai, hoje eu estou comendo uma pizza. Já come a pizza, coitada da pizza. Já come a pizza com uma culpa de estar comendo aquela pizza. Cara, se você está com desejo de comer uma pizza, não vai ser 1 ou 2 fatias de pizza que vai te matar. Entendeu? Se você regularmente mantiver bons hábitos posteriormente, a pizza se dilui, você viveu a satisfação de comer uma pizza e se dilui num bom hábito. Agora, se você ficar se represando que não pode comer uma pizza, e quando pede uma pizza, a pizza vem uma só para você, você come a pizza inteira, desse tamanho só para você, de sofreguidão, isso mostra que você tem um problema. Você está negando, represando tanto um desejo que aquilo explode em você de maneira que você não consegue lidar naturalmente. Não é natural comer uma pizza inteira sozinho. Entendeu? 2, 3 pedaços de pizza. Eu estou aumentando. Era 1, 2, agora 3. Mas comer, ter uma satisfação... Tu tá chegando mais ou menos na tua média aí, né? Pra ficar bem. Tá. Aqui, não faz palha, não. Então, a gente tá assim, tem de viver e nos aceitar, mas saber que tem uma responsabilidade, que há consequências. Então, também não queira varrer para baixo do tapete, a responsabilidade está comendo 4 fatias de pizza, 3 fatias de pizza. Se você então tiver um problema de saúde, que o médico diz, ó, evita, tal, pô, tu vai comer um pedacinho, come com prazer, devagarzinho, curte, porque se você sabe que tem um problema de saúde, que vai comer 2 ou 3, aquilo, sei lá, o seu triglicerídeo, sei lá, uns troços que eu não tenho, graças a Deus, mas uns troços aí vai degringolar seus exames, pega leve, mas também não nega a você essa experiência, porque se não tiver aceitação, aquilo vai ficar mal resolvido. Você precisa encarar com naturalidade e com a noção de responsabilidade as experiências que você vive. Eu estou usando a comida a gente como volta exemplo. à velha máxima da responsabilidade, né? O tempo inteiro, cara. A rédea está na nossa mão. Não tem jeito. O problema não é a comida, o problema não é o sexo, o problema não é o cigarro, o problema é a sua relação, a sua reação, a sua relação com aquilo. O quanto aquilo se sobrepõe até a sua vontade. O quanto você não consegue se relacionar com aquilo. Ou a pessoa que tem problemas. E, gente, tem gente que tem problema até com bebida, com outras coisas, porque não consegue se relacionar com as coisas. Rola um minuto de comentário aqui rapidinho? Por favor, por favor. Conhece esse livro aqui? Bom, foi escrito com carinho. Olha só, para quem tem ele, na página 55 tem uma passagem de Caboclo Mirim que fala assim: a própria vida autoriza completa liberdade, porque então o homem somente maneja essa força para a parte inferiorizada e confessa desonestamente que não pode dirigi-la para o lado superior. Por quê? Boa, hein, Márcio? Boa, hein? Não deu. Não é boa, Márcio, não é boa, Caboclo Mirim. Boa, hein? Boa, Caboclo Mirim. Uma boa lembrança. Boa lembrança. Então vocês estão acompanhando, deu como é que... quando a gente polariza demais, a gente fica doente. A gente não está sabendo manejar, como disse o Mirim, manejar... sociedade, o nosso planeta parece estar doente por conta dessa bagaça, dessa polarização aí, né? Exatamente. A reflexão leva além, porque o mundo é reflexo das pessoas. Então, eu estou falando para as pessoas se tocarem. Olha o mundo que nós criamos em volta da gente. Quando a gente polariza demais, a gente fica doente. O mundo polarizado está doente. Acho que qualquer pessoa sente isso, que o clima não está legal. Quando a gente só tem uma coisa na mente, essa obsessão, então, a gente não fica sereno. Melhor, é o contrário. A polarização é 2. Então, quando a gente polariza, a gente fica doente. É a unidade que nos traz a serenidade. Eu quero unidade no sentido não da obsessão, de ser obcecado por uma coisa. Mas quando a gente não fica passeando por um lado para o outro, ora, isso é bom, isso é ruim, a gente fica polarizando, partindo nossa concepção de vida entre direita e esquerda, entre bom e ruim, entre faz bem e faz mal,
quando a gente não vive em plenitude. Os espiritualistas nos falam da unidade. A unidade traz clareza. Quando você tem uma ideia clara, essa ideia se cristaliza na sua cabeça. Quando você tem, eu estava falando de Oxóssi, quando você tem vários caminhos e você não consegue ter a serenidade, a clareza para saber que esse é o melhor caminho para você, você atira em todas as direções, você acaba que você se desgasta e não sai do lugar. Então, é importante ter clareza, é importante ter serenidade, ter uma imagem clara daquilo que você quer, daquilo que é bom para você. Esse estado de unidade, unidade nos lembra o princípio de tudo. Essa unidade, às vezes a gente atinge até sem querer, né? A gente não busca, quando a mente está serena, quando a mente não está pipocando um monte de coisa, sei lá, a gente acorda cedo, pega aquela xícara de café, sei lá, vai para uma janela e vê aquele nascer do sol, vê o dia bonito, aquele vento gostoso na cara, a gente simplesmente está ali, bebe aquele golinho de café gostoso e agradece a Deus, fica feliz, que dia lindo, gente, sabe? Dá aquela sensação de plenitude. Quando você alivia a mente, você simplesmente, naquele momento, você está ali. Você é um com aquele momento. Você não tá, sua cabeça não está pensando um monte de coisa, não está pipocando um monte de coisa, não está bipartindo, não está. Você está ali, simplesmente esquecendo tudo e vivendo, está ali. É um. Você está inteirinho ali. Ser um é ser inteiro, ser integral. Você está ali. Você, a paisagem e seus pensamentos estão ali, você não está pensando em nada, está só agradecendo aquele momento. Isso é um estado meditativo que a gente alcança muito na tenda, nas giras, naquele ambiente do terreiro de roupa branca, naquelas corimbas lindas. Quando as entidades dizem para a gente, canta a corimba, fecha os olhos. É um exercício de você esquecer o resto que está ao seu redor. Se integrar, esteja você só ali. O que interessa ali é que está cantando um ponto lindo, maravilhoso. Você está saudando, seu coração está aberto, você está saudando Oxum, está saudando Oxóssi, você está cantando, está feliz, não está pensando na conta para pagar, não está pensando na cara feia do chefe na segunda-feira, você não está pensando em nada. Naquele momento é um estado de meditação em que você está sendo está se integrando com o divino em volta de você ali. É isso que leva a nossa Umbanda. Não é uma alienação, né, Sérgio? Não, é uma integração. Continua tá tudo tudo existindo, ali. a gente sabe que tudo existe, só que você está focando numa coisa específica. Numa coisa, porque se você vai focar em tudo ao mesmo tempo, você vai ficar triste, frustrado, muitas vezes você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, a sua mente não adormece, aí dá uns problemas até de insônia, nós temos os problemas de depressão, nós temos os problemas da mente que não se desliga. Então esse estado religioso, esse estado, essa religiosidade que a gente encontra nessa meditação fantástica que é, por exemplo, uma gira de Umbanda, esse estado é semelhante a você sentar, vamos orientar, sentar num canto e tentar esvaziar a mente e meditar. E a gente sabe, a gente já viu até algumas paródias a respeito, como é difícil esvaziar a mente. Como alguém diz para você, esvazia a sua mente, caraca, aí que a cabeça... Vai dormir com horário, fora do seu horário, você está acostumado a dormir meia-noite, aí dizem para você que você vai acordar às 5 da manhã, você tem que dormir às 10. Aí você deita na cama às 10 horas da noite. Puf! E você não dorme, os olhos ficam, a cabeça... Esqueceram de combinar com você que você tem que dormir, e a cabeça fica pensando, amanhã quando eu chegar lá, eu vou fazer não sei o quê, e aí quando eu encontrar fulano, eu vou dar um bom dia para ele. Cara, você pensa de um tudo e não relaxa. A cabeça não desliga. Então, muito do trabalho que a gente faz também no terreiro, essa meditação, a gente tem que perceber isso. Você vê que sutileza. A gente acha que é só lá receber o santo. Vai botar roupa branca, foi o santo. É mais do que isso. Você viveu a experiência.
Você não é um bonequinho. Você não é um fantoche. Você estava ali presente. Você viveu essa experiência fantástica de meditar e alcançar um estado mental de paz, de conexão com os teus guias, conexão com aquelas curimbas, e aquelas curimbas são a conexão com o orixá, com a força maior, e você vai com isso conectando, entrando numa rede fantástica, entendeu? De conexões, essa árvore com esses galhos, você vai se conectando a coisas cada vez mais distantes e mais sutis que chegam até você, essa seiva chega até você. E a gente perde essa oportunidade quando a gente está com o martelinho do juiz na mão, né, Sérgio? Porque você está preso aqui embaixo, né? Você está olhando para cá, para esse pontinho aqui. Isso, está olhando para... O resto está ignorado, né? Bem lembrado, porque o juiz se coloca acima dos demais. Então ele está olhando sempre para baixo. Lembra do tribunal, o juiz está lá no alto. E ele olha para baixo. Ou seja, você está perdendo a oportunidade de olhar para cima. Você está perdendo a oportunidade de receber uma coisa boa, porque você se basta, você acha que chegou no seu trono, que você, o seu ego, você se basta e você passa a olhar para baixo. Entendeu? E aí você perde a oportunidade, a armadilha do crescimento humano, a mente humana cheia de armadilhas, de achar que chegou lá. Eu costumo dizer isso, a gente às vezes pensa que chegou lá. E como é fácil tropeçar no caminho, você ganha um grau, você vai evoluindo dentro da tenda, o grau, né, a letrinha que a gente ganha no braço, ela é um feedback do Murubixaba da tenda, da espiritualidade da tenda, para o seu trabalho pessoal. Então você vai ganhando um grauzinho, mais responsabilidade, aí você acha assim, você olha sua letra no seu braço assim, eu sou um SCCT, tem letra pra caramba ali, um SCCT. O cara não cabe nem no braço, tanta letra. O cara já acha que é quase... Poxa, agora eu cheguei aqui, agora eu vou até abrir minha tenda. Eu sou o cara... Cara, a gente perde... Começa de novo, né? Volta pro Exatamente. Perde a oportunidade de continuar ascendendo, porque parece um balão japonês, você chega num ponto e parece que vai murchar e vai cair de novo. Para quem é velho e conhece balão japonês, não sei nem se tem mais isso hoje em dia. Entendeu? Não pode, né? Nem pode, né? Aqueles balãozinhos de papelaria, balão japonês. Fazendo agora uma pequena observação para os mais jovens. A gente chama de balão japonês, um balãozinho que vendia na papelaria. Chinfrim. Vagabundo, chinfrim. Que você acendia, ele subia um pouquinho, chegava assim, um pouquinho acima dos fios, assim, e descia de novo. Acabou a bucha. Era muito singelo, mas assim, nem isso pode mais, né? Isso era o balão japonês, só os velhos vão entender. A garotada bem jovenzinha talvez não entenda. Então, quando a gente... Aí, olha, mas aí, pegando a sacada do Márcio, então, quando a gente tem a mente serena, tem a mente una, quando a gente é grato e quando essa experiência ela continua, que a gente não cai na armadilha de se achar e olhar para baixo, a gente continua de coração aberto, pleno, continua sendo um receptáculo, a gente vai permitir que com essa integração, quando a gente vai integrando com todo maior que a gente permite que a nossa mente superior ela se exprima na nossa vida. Que a mente superior, o que vem de cima, se faça presente, a gente não fecha essa conexão. Entendeu? E a mente inferior, a nossa mente inferior, se submete a isso. A nossa mente inferior, quando ela é humilde, ela reconhece o poder maior, ela reconhece o que vem além dela, é um pouco do que nós conversamos aqui no início, reconhece algo que transcendeu ela, que a gente percebe uma conexão e a mente inferior se submete a isso. É aí que Xangô trabalha. É aí que Xangô trabalha. Xangô é governo. Xangô é ordem. O caos da nossa vida pede ordem, pede um governo. E a gente começa a praticar, que em vez de a gente querer achar que Xangô é justiça, que Xangô é juiz, e querer julgar os outros, a gente aprende a avaliar com sabedoria a nossa própria vida, pedir inspiração maior para que a mente superior desça sobre nossas cabeças e essa luz bonita de Xangô nos ajude a avaliar bem as nossas próprias decisões, para que a gente não tome decisões ruins que nos façam
gerar um karma ruim, decisões que a gente possa sempre decidir, mesmo sem saber. Muitas vezes, quando a gente perde essa inspiração, quando a gente está governado por uma luz maior, a gente não sabe o que nós estamos plantando hoje aqui, mas nós vamos estar botando um tijolinho na vida lá na frente. E a colheita vai vir positiva lá na frente de uma atitude que você tomou bacana hoje, diante de uma inspiração maior. O caos pede esse governo. Xangô traz a ordem para esse governo a nossa vida. É um Você estava exemplo... falando de pedir a inspiração aí, Sérgio? Eu estava me lembrando aqui, porque pedir a inspiração é completamente diferente de pedir justiça, né? Porque você pedir a inspiração é para você conseguir, com essa inspiração, alcançar níveis maiores de consciência, né? Se libertar desse a inspiração, você vai precisar traduzir essa inspiração. Você vai participar desse processo. Se você o pedir justiça é pedir, resolve aí pro plano maior. Pedir inspiração me ajuda aí. Isso aí. Entendeu? O JV Mello aí acabou de escrever uma coisa que eu estava lembrando aqui. Sempre aprendi para não pedir justiça a Xangô. Não sabemos se somos nós os causadores da injustiça. Você sabe que uma vez, numa sessão de Preto Velho lá na Matriz, um Preto Velho falou isso. Não peça justiça a Xangô, meus filhos, porque vocês não sabem se ela, quando executada, será favorável a vocês. Eu também já ouvi isso. Eu também já ouvi essa... Muito profundo isso, né? Porque realmente, vamos pedir então inspiração, como você estava falando, e não pedir justiça, porque a gente não sabe se a gente é, como eu disse aí, muito bem lembrado, se a gente é o causador da injustiça, né? E aí a gente vai... E a gente não sabe, da nossa pequenez, o que é justo. Isso, o que é o melhor? O que é melhor pra gente? O que... sabe? Não. Pensa o que é melhor para você. Confia, entrega a minha vida a você. Pede a inspiração e pede que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Que seja bom para você. A gente, quando tem esse Xangô ordenando a nossa vida, quando tem Xangô governando a nossa vida, essa serenidade que isso traz, isso lembra a nossa mente. A nossa mente que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, se distrai com um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela lembra uma sala de aula sem o professor. O professor não chegou ainda. Aquela sala de aula, aquela balbúrdia. Voando, cadeira arrastando. Aquela balbúrdia, não sei o quê. Chega o professor, todo mundo... Bom, pelo menos... Quando eu era criança pequena em Barbacena, era assim, entendeu? Os professores de plantão aí hoje talvez não digam mais isso, né? Talvez não tenham vivendo essa realidade, infelizmente, mas quando um professor entrava na sala de aula, chegou o governo, chegou aquele que bota todos focados na mesma direção. Então, chegou naquele ambiente e todos vão silenciar e todos vão estar juntos naquela orientação. Então, eu vejo muito a participação de Xangô na nossa vida quando a gente começa a viver essa Umbanda, a escola da vida, a gente começa a viver a live Umbanda. Vai cair, Sérgio. Vamos ter que abrir vamos para outra então. Desculpa, queridos, tá caindo aqui agora. Vamos para a próxima live. Espero vocês lá. Segura esse comentário aí, tá? Show. Até já, então. Até já.